gente, nós estamos de volta com o programa Algo Mais e olha, vocês já imaginaram ter acesso a uma metodologia de aprendizagem que potencializa ainda mais o seu cérebro? Pois é, o professor e Master Coach Marcelo Miorim desenvolveu na realidade um método para auxiliar o estudante na busca por melhores resultados. E seja isso para testes, para provas, vestibular, também o tão temido o trabalho de conclusão de curso, TCC ou mesmo concursos. Essa metodologia promete realmente fazer com que o aluno saia da frente e tenha os resultados esperados. A gente, é claro, está aqui no estúdio com o professor Marcelo Miorim para descobrir, então, saber que fórmula é essa. Muito bom dia, professor. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Orlando. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. Bom, com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, né, a gente vai percebendo o que funciona e o que não funciona na educação. E a gente, baseado em muita pesquisa e também buscando intensificar o desempenho dos alunos, chegamos a um método onde você tem um ciclo de aprendizagem acelerado e potencializa os resultados dos alunos. E esses resultados realmente, há quanto tempo você já vem aplicando, você já vem dando palestras a respeito desse resultado? Eles realmente têm trazido um retorno muito bom? Inicialmente, eu comecei a usar algumas dessas técnicas com os alunos que eu tinha em pré-vestibulares de alguns lugares do Brasil onde já dei aula. E mais adiante, eu comecei a extrair de todas as dicas o que realmente funcionava. Até que, alguns anos atrás, eu dei algumas palestras para algumas prefeituras para melhorar o sistema de ensino dos municípios. E tive acesso a uma consultoria norte-americana que mostra como os melhores sistemas educacionais do planeta chegaram ao topo da educação mundial. E aí nós temos dicas de como funciona, como se potencializa os resultados. Muita gente hoje em dia, por exemplo, fala em educação em período integral, mas o que vai ser feito no período integral? O que vai ser trabalhado no contraturno? É só aumento de carga horária? Então, existem técnicas que você faz com que o aluno trabalhe os caminhos neurais para criar resultados melhores. Então, nessa metodologia, a gente percebe que é importante também não só a participação do aluno, mas o professor também tem uma grande parcela, digamos assim. Uma das dicas, né? São 4 dicas que essa consultoria norte-americana diz. E uma das dicas é a seguinte, que o nível de desempenho de um sistema educacional jamais vai ser superior ao nível do educador. Ou seja, o professor é quem vai balizar qual o nível de capacidade de desempenho daquele alunado. Então, realmente, ele caminha lado a lado, né? O professor e o aluno, eles realmente precisam estar afinados com isso. Com certeza, né? O professor é quem vai determinar esse nível de aprendizagem. E nós percebemos também que, hoje em dia, se você entrar numa sala de aula tradicional, nós temos talvez um local mais próximo do que a gente tinha no século XIX. Alguém lá na frente falando e todo mundo ouvindo. E como que pode se mudar isso? Essa é uma educação passiva, generativa e que trabalha com o lado esquerdo do cérebro apenas. A gente diz até que as pessoas usam apenas 10% do cérebro. Como que podemos usar os outros 90%? Esse aprendizado acelerado que eu proponho se baseia também num búlgaro chamado George Lozanov, que mostrou que a gente pode acessar os outros 90% do cérebro e potencializar ainda mais nosso desempenho. Eu sei que, de repente, o senhor poderia nos dar algumas dicas de como é essa metodologia para que o pessoal de casa que realmente esteja se preparando, né, para fazer alguma prova, esteja por dentro de como acelerar a aprendizagem. Claro, é com imenso prazer que eu posso ter essa oportunidade aqui. Primeiro, quando a pessoa estiver assistindo aula, ela não vai ficar com uma atitude passiva, e sim
questionando, examinando tudo que está sendo dito. Por que que isso está certo? Por que que isso não está certo? Será que eu concordo? Será que eu não concordo? Essa atividade cerebral vai fazer com que seja exercitado o que a gente chama de neuroplasticidade. Novos caminhos neurais vão conduzir a pessoa a uma maior possibilidade de raciocínio e, com isso, ter um melhor aprendizado. Outra coisa que mais efetiva, nenhuma metodologia de estudo é mais eficiente do que resolução de questões. Então, a pessoa que está aí às vésperas do Enem, também mais na frente, lá por dia 20 de novembro, vamos ter a prova do ENAD. Então, resolução de questões é um método que potencializa até 2 vezes mais que qualquer outro método de estudo. Então, agora, como vão ser resolvidas essas questões? As questões simplesmente resolver, acertei? Não. Por que eu acertei? Por que a outra alternativa não está certa? Como seria se ela estivesse certa? Então, fazer o exame, buscar, investigar cada alternativa, isso também acelera o resultado. Realmente, então, é uma metodologia de aprendizado que tem que se comentar, né? Contextualizar tudo que a gente vê em sala de aula. Acabou aquela história, o professor dita uma regra, o aluno simplesmente disse, não, é esse o certo e acabou. Tem que ter sempre uma contextualização de tudo. Com certeza, né? O professor ali, ele está como facilitador. O aluno, ele tem que questionar, tem que fazer aquilo que está sendo dito ser entendido por ele. Tem que ser o que a gente chama de aprendizagem ativa, né? E outra coisa que também é importante mencionar, Lozanov até foi preso na Bulgária, porque era um país da cortina de ferro, e o pessoal não aceitava muito as inovações que ele estava querendo colocar. Ele fazia relaxamento com meditação de yoga antes do estudo e tal. Por quê? Balizava a frequência cerebral numa frequência alfa que potencializa a aprendizagem. Quem aqui já não teve a seguinte experiência de está querendo resolver uma questão, não consegue, aí vai dormir, quando está quase caindo no sono, vem a solução na cabeça, porque você acessando novas frequências cerebrais, você também tem condições de aprender mais e ter um outro desempenho cerebral. Professor, e é necessário, o que é necessário para conseguir justamente a implantação dessa metodologia de aprendizagem? Nós trabalhamos com palestras, né, e com treinamentos. As palestras visam dar uma noção do método, eu digo que é um despertar para essas novas possibilidades de aprendizagem, mas já tem algum resultado. Algumas pessoas já têm, assim, compartilhado com a gente bons resultados pelas palestras. E desperta no aluno esse querer buscar algo mais. Essas palestras que vocês dão são para professores? Tanto, para os professores se potencializarem a metodologia de ensino, mas também para os alunos, como estudar, né? E treinamentos. Os treinamentos aí nós temos 16 horas intensivas, assim, intensivas e intensas, para que a gente possa mostrar o passo a passo de como se conduzir, desde qual o primeiro momento de como você vai fazer a prova, como que você escolhe qual questão vai resolver primeiro. Muitos alunos resolvem a prova assim, questão 1, questão 2, será que essa é a melhor ordem? Às vezes não, às vezes é melhor resolver a questão 5, depois a questão 8, depois a questão 1, enfim. Então, a gente dá o passo a passo de como fazer a prova e como estudar de uma maneira bem assertiva. Olha, de repente, aí para o pessoal de casa que tem algumas dúvidas, né? No momento de uma prova, de concurso, do Enem, enfim, o que a gente deve fazer? A gente deve primeiro resolver a questão mais difícil, as questões que a gente tem mais dificuldade, e deixar as questões que a gente já está melhor familiarizado para depois? Qual a ordem que você sugere? Eu digo assim, inclusive essa é uma das dicas que a gente dá no curso. Primeiro, verificar, sentir a prova. Não sair já resolvendo sem saber do que se trata a prova. Eu, inclusive, já verifiquei muitas vezes que o aluno começa resolvendo a primeira questão e se a primeira questão for a mais difícil, ele já vai se abater psicologicamente, emocionalmente. Então, sinta a prova, veja quais questões são imediatas, as questões mais fáceis, mais tranquilas, porque ele vai avançando na pontuação sem avançar muito no tempo. E aí, deixar mais para o final as questões mais difíceis, as questões que exigem um raciocínio mais apurado, até mesmo aquelas questões que ele sabe, mas que vão exigir cálculo, isso mais para o final. Então, as questões mais rápidas, mais simples, de início na prova.
Pois é. E aí, de repente a gente precisa, não tem muito tempo, vai estudar para alguma prova e está com o tempo apertado. O que é que você pede também que a gente estude? De repente, a matéria que tenha mais peso ou aquela que torna todo mundo de igual para igual, de repente, na pontuação? É importante o aluno fazer uma análise do que é a prova que ele está querendo enfrentar. Então, por exemplo, no Enem, né, vamos usar como exemplo o Enem. O Enem, nós temos a prova de redação, que é 1/5 da prova, a prova de matemática é outro 1/5, então quer dizer, 20%. Daí você dividir de maneira equilibrada o teu tempo de estudo com as disciplinas que têm maior peso, maior exigência na prova. E não só estudar aquilo que você gosta, aquilo que você quer aprender, mas tudo aquilo que faz a diferença na hora da pontuação. É uma competição, então tem que marcar ponto. Pois é, aquilo que a gente já tem facilidade, então a gente só aprimora, mas a gente realmente deve se ater às questões que a gente tem uma dificuldade maior. Aí entra em questão um outro detalhe. Existem 3 leis da autossugestão positiva, que diz que, primeiro, quanto mais você dá atenção a um evento, mais aquilo se potencializa na sua vida. Segundo, lei do esforço contrário. Se você não acredita que vai aprender alguma coisa, quanto mais você tenta, menos você aprende. Então, é preciso a pessoa acreditar que vai aprender aquela matéria que ele tem dificuldade. E, acima de tudo, vem a terceira lei, que é a lei do sentimento dominante. Se a pessoa quer aprender, mostra racionalmente que ela pode aprender, mas ela sente que não é capaz, o sentimento domina. Então, a pessoa também não vai conseguir aprender. Então, é importante a pessoa, por exemplo, ela quer aprender física, que é um bicho-papão dos vestibulares aí. Ela tem que aprender a gostar de física. Nem que seja, por física, fazer parte de um tijolinho do castelo, que é o sonho dela, de ingressar na universidade. Então, ela faz parte daquele castelo, daquele sonho. Então, aprenda a gostar de física para poder facilitar a aprendizagem naquela disciplina. Estudar na véspera da prova. O senhor recomenda ou realmente é bom, olha, na véspera vamos esparecer um pouquinho, deixar a mente descansar? O que é que você recomenda? Veja bem, depende de qual é o objetivo. Se a gente quer aprender de fato, essa não é a melhor metodologia, né? O aprendizado é uma coisa contínua e é importante que nós possamos entender que a mente é associativa. Quando a gente consegue associar as informações que nós temos durante o aprendizado, isso fica mais fácil. É simples uma pessoa perceber isso, por exemplo, se ela tentar falar a letra de uma música sem entoar a melodia. É bem mais difícil. Às vezes até você quer lembrar de uma música e está tocando outra música, a pessoa não consegue lembrar. Então, quando a gente consegue associar as informações, fica bem mais fácil o aprendizado. Então, a pessoa tentar fazer analogia com o que ela está aprendendo. O que isso pode significar no meu dia a dia? Como que isso pode se relacionar com a minha prática cotidiana? Isso aí facilita a aprendizagem. E aí evita essa questão de decoreba de véspera de prova. Professor, e como conter aquele nervosismo que faz a gente dar até o branco exatamente no momento da prova? Olha só, como eu disse, existem técnicas, né? Eu fiz o curso de coaching ericksoniano, que trabalha com algumas técnicas de hipnose, onde a gente tem condições de acessar estados mais profundos da mente. E a meditação alfa faz você estar num estado de tranquilidade. Existem até técnicas de respiração, e aí eu vou um pouco para o lado da química. A respiração, tem até o dito popular, respire fundo quando a pessoa está nervosa e tal, e ela equilibra o pH do sangue, e faz o controle do nervosismo, aquilo ali não é um dito popular que é infundado. Tem todo um fundamento científico de hiperventilação, de hipoventilação, que pode dar uma tranquilidade para a pessoa. Ok, professor, muito obrigada pelas suas dicas aqui, adorei a sua participação no programa. Gente, então, para o pessoal de casa, olha, fica aí o alerta, viu? Segue as dicas aqui do professor Marcelo Miorim, de repente... Agora, só para a gente finalizar, o senhor vai continuar dando palestras? Quem quiser entrar em contato com as palestras, com esse aprendizado, esses treinamentos, é só entrar em contato no nosso site lá, miorimcoach.com.br,
ou então acessar, tem Facebook, Instagram, enfim, até por telefone, se pode passar aqui, Pode sim. 99811 9998. Repetindo, 99811 9998. Entre em contato com a gente... Pois é, gente, olha, vale realmente a pena a gente então correr atrás dessa metodologia de aprendizagem, justamente naquele momento em que a gente está apostando a nossa vida, a nossa carreira, de certa forma, não é isso? Em um único norte. Então, gente, e com essa entrevista a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar sobre uma iniciativa que visa fomentar, através do esporte, a cidadania. Eu volto em instantes.